Sim, escutei. Eu estou perguntando o seguinte, se vai ser gravado. O Nelson está gravando já. Ah, tá. Vai ser gravado, sim. Eu creio que pode dar início. Porque aí depois o pessoal assiste, né, a gravação, para eu também não tomar o tempo demais de vocês. Então, para quem eu não dei boa noite, boa noite. Tem um monte de gente aí caladinha, mas é bom ver vocês novamente, nem que seja por videochamada, né? Bom saber que vocês estão em fase de conclusão do curso de vocês. Oi, Maria Mislênia, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Bom saber que vocês estão em fase de conclusão. Sei que passa mil coisas na cabeça de vocês, e principalmente que esse tão bendito e famoso TCC, que está aí para tirar o sono da gente. Mas faz parte do processo e isso nos ajuda também no mundo do trabalho, essa pressão aí. Antes da gente começar a falar um pouquinho de estágio, vocês todos sabem que o Tunico está passando por um processo de enfermidade com a esposa dele. Falei rapidamente com ele hoje, que eu não estou tomando muito o tempo dele. Ele já está em Barretos com a esposa, ela passou por alguns exames, estão aguardando os resultados para ver quais os encaminhamentos que os médicos vão fazer agora, né? Mas é bom estar em Barretos porque é um dos locais de referência para o problema que ela está, né? E vou dizer, como sempre ele me diz toda vez que a gente conversa, aí ele fala: amiga, preciso das orações, orem, rezem e peçam a Deus pela minha família, né? Então cabe a nós fazer isso. Mas eu entendo que, por mais que seja doloroso, a dinâmica das nossas atividades, do curso, ela não para, né? Ela precisa seguir, né? Essa é uma parte da vida que ninguém quer que nos pegue de surpresa, mas precisam seguir. E uma das coisas que a gente precisa ver é como que está a questão de vocês em relação ao TCC. Eu sei que o Heitor já deve ter conversado isso com vocês na segunda, mas dizer assim que a gente aqui em Confresa, a professora Rosário, a Ana, o Maurivan e demais professores, nós queremos nos colocar à disposição para a gente conseguir contribuir para que vocês também não se sintam prejudicados, ou melhor, essa não seria a palavra, penso que desamparados nesse momento final do curso de vocês. E pensar também, não sei, depois eu vou ouvir vocês, o que o Heitor meio que acordou com vocês em relação à conclusão, porque eu sei que ano que vem alguns de vocês, né, que querem trabalhar na parte da educação já gostariam de estar com os diplomas de vocês ou já resolvidos para que assim possam pleitear essas vagas. Então a gente queria só se colocar à disposição e também ver o que vocês estão pensando, o que o Heitor andou conversando com vocês. Eu não conversei com o Heitor ainda, só conversei com o Tunico. Se a condução do TCC já tem alguém que já estaria pronto para, de repente, a gente pensar em algum processo de defesa. Eu quero ouvir um pouquinho vocês, para a gente até tentar conduzir aqui em Confresa algumas coisas com a Ana e com o Tunico mesmo longe. Vou desligar aqui o microfone para ouvir um pouquinho vocês. Tem alguém que já estaria pronto para defesa ou para concluir por esses tempos, finalizando as disciplinas que estão aí pendentes? Qual que é a situação do David, Thiago, de Vargas? Eu não, Noeli. Tô não. Nada pronto, mas vai ficar assim. Eu quero dizer feliz ano novo com esse negócio pronto. Pode falar, Djalma.
Professor, é o seguinte, pelo menos o que o Heitor apresentou para a gente aqui, ele traz uma expectativa daqueles que têm pretensão, igual a senhora já falou aí, de que quem vai o projeto fechado para a sala de aula e já tiver com o TCC pronto, acho que já tem desse ano ainda, e se tiver pronto, querendo fazer, já realiza. Isso me deu essa luz. Agora, eu mesmo, eu estou sem previsão. Provavelmente só lá no mês que ele falou, lá no fevereiro. Uhum. O meu TCC tá travadíssimo. Estou fazendo trabalho. A cada dia eu estou escrevendo uma página. Não sei, de repente até o final do ano eu posso escrever ele. Está travado. Mas a minha expectativa é fevereiro. Não tem perspectiva para agora, não. Uhum. Ok, Djalma. Mais alguém quer falar? Acho importante também, professora, eu acho Sim. importante também quem for orientando do Tunico tá falando, né, questão, porque tem alguns aqui que eu sei que são orientando, se eles têm a pretensão, se eles estão, eu não sei o caso do Djalma, que ele falou que está travado, né, se ele tiver travado e ele precisar de alguma orientação, eu já coloquei lá no grupo também, que a gente tem alguns professores que se colocaram à disposição, né, pode estar marcando e estar vindo em uma reunião com esses professores, que eles conseguem destravar também e ajudar na escrita. Porque a ideia, já deixa você falar, Ariela, porque a ideia, né, tendo a necessidade, a gente organizar, na maioria de nós, assim, professores se colocam à disposição, seria mais no final de semana, mas a gente pensar numa forma de mutirão para tentar resolver a demanda de alguns, né, já tem os professores que são mais chegados ao Tunico, e aí a gente estaria tentando organizar um mutirão no fim de semana, ou 2, ou quantos necessários, aqui mesmo, né, no NEMAT ou online, presencialmente, penso que é melhor, para a gente tentar estar contribuindo para que ninguém se sinta prejudicado também, tá? Fala, Ariela. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Então, eu sou uma orientanda do Tunico, e meu trabalho é na área de antropologia, e a Lucinéia já tinha deixado claro que ele tem uma professora que está disposta, mas é uma pessoa que eu não conheço e eu tenho uma barreira muito grande de relacionar com pessoas que eu ainda não conheço. Então, assim, para mim é um pouco mais complicado, porque, assim, até eu conseguir... eu não sei por que eu tenho isso, porque, assim, eu acho muito difícil, primeiro, já começar a orientação com uma pessoa que eu ainda não conheço, não sei como que é. Não tive nenhum contato, porque... Pelo menos os professores que a gente teve aula com eles, a gente teve ali aquele contato, uma semana, quando foi as aulas à distância, às vezes ficou mais ou menos um mês. Então, assim, eu acho um pouco mais tranquilo. Na aula que a gente teve, na reunião que a gente teve com o Heitor, eu até brinquei, que o meu TCC é um filho, e ele está passando por todas as fases, concepção, aí eu ainda vou gestar ele, pretendo parir ele. Eu disse que seria com 9 meses, mas ele disse que está muito tempo, então eu vou tentar parir ele um pouco mais prematuro, com 7, 6 meses. Mas, assim, eu gostaria muito de auxílio mesmo nessa questão da orientação e que fosse com uma pessoa que eu já conheço, que eu consigo me abrir, porque, assim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me expressar, da pessoa me entender, porque, às vezes, eu falo muito rápido, eu não consigo coordenar os pensamentos com a fala. Então, assim, nessa situação, eu gostaria muito de ajuda. Não sei como, mas, assim, eu gostaria muito. Luiz Rodrigues é a dica. Então, eu já tentei, ele não quis. Eu até pedi para a Ana tentar fazer um primeiro contato com ele, ele disse que está lotado de orientando. Uhum. Tá bom, Ariela. Porque às vezes pode até estar parecendo um pouco repetitivo, né? Essas falas e perguntas, mas é no sentido de que a ideia é que ninguém se sinta, assim, abandonado. Esse é o termo, entendeu?
porque a gente entende que no momento o Tunico não pode, mas existem um grupo de professores aqui que em todos os momentos que precisaram, até eu, com o processo de perda do meu pai, toda aquela dinâmica de saúde, ele sempre se mostrou solícito, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer por ele nesse momento, tá? Nelson? Não, sim, professora, hora nenhuma eu me sinto prejudicada por esse afastamento. Eu entendo plenamente, sei que doença é uma coisa que abala tanto psicologicamente, fisicamente. Então, assim, eu acho que esse é o momento da gente deixar ele cuidar da família dele e tudo. Para mim, tá super tranquilo. A minha questão é um pouco na questão do gelo mesmo, com um orientador diferente. Mas, assim, não digo que não, mas, assim, eu acho que, é igual você falou, esse encontro presencial para ter essa quebra de gelo, ver se, tipo assim, porque aí o Tunico já me passou um monte de orientação, leitura e tudo. Às vezes não segue a mesma linha, tenho medo de ficar um pouco perdido ali no meio, mas, assim, vamos embora. Eu acho que agora tá na reta final, desistir jamais, apesar de que dá um desânimo, tem hora, mas tá tudo certo. Tá bom. Nelson? E depois Weimar. Professora, sim. Olha só, eu tenho algumas considerações que eu gostaria de tentar compreender. Primeiro que depois que a gente retornou nessa etapa, eu não mexi mais com o meu TCC. Eu sou bem sincero nessa questão. Nelson, tá muito ruim, companheiro. Ajeita aí esse trem. Então não vai ter jeito não, porque eu estou no ambiente de trabalho, não dá para. Depois a gente vê, então, pode deixar. Tenta falar de novo, Nelson, para ver se a gente consegue te ouvir. Nelson? Vê se vai ouvir agora. Só que vai pegar. Aê! Melhorou, Nelson, agora tá ótimo. Olha só. Depois que a gente retornou da nossa etapa, eu não consegui produzir nada além de uma leitura que o Tunico me indicou. Eu tive um problema, além das crianças, eu também passei por um procedimento de médicos e tudo mais, né? Eu fiquei uns 45 dias de atestado, e agora que eu estou retornando. Mas a minha consideração é o seguinte, nós que somos orientandos do Tunico, a gente for buscar auxílio de outro professor, quem que vai fazer a avaliação final? É ele ou é essa outra pessoa? A outra coisa, já está decidido que o Tunico não vai mais continuar orientando a gente, porque se tiver decidido, aí de repente é uma questão que eu preciso tomar a decisão. Agora, se não, eu não tenho pressa não, entendeu? Então assim, acho que a minha questão mais é essa mesmo. Eu não tenho medo de encarar o desafio de ser orientado por outra pessoa, tendo em vista a questão da saúde, né? Dele. Então, eu acredito que eu estou me recuperando até bem e eu não tenho medo desse desafio, mas aí a minha dúvida é essa. Essa pessoa que vai ajudar a gente vai continuar até o fim ou vai ser só meio que um intermediário, depois de repente dar um contratempo aí nas ideias, aí a gente vai ficar meio embaraçado. Eu não quero passar por essa questão, entendeu? Por essa situação não. Nelson, não está decidido que ele não vai orientar mais, né? Isso é ponto e fato. O que a gente está tentando organizar com alguns professores aqui do município, né? Que são mais chegados no Tunico, é tentar pensar em fazer um mutirão para contribuir com vocês, né? Mas não é desfazer as orientações que o Tunico passou, né? Porque às vezes o orientador passa as leituras, uma orientação, uma alteração, uma inserção no arquivo, e a gente acaba ficando com alguma dúvida, e como vocês não estão tendo muito acesso a ele, seria mesmo a gente contribuir nesse sentido, tá? Mas, de novo, eu estou repetindo, não está, assim, decidido que o Tunico não vai orientar vocês, tá? Não, seria mesmo a organização de um mutirão
para contribuir com vocês e vocês não se sentirem sozinhos nem abandonados nesse período de conclusão. E isso, de repente, muito mais para quem está com um pouco mais de pressa em concluir logo agora o curso, tá? Eu vou deixar mais alguns falarem para a gente ganhar um tempinho aqui. Vi que tem o Weimar, acho que é o Weimar agora o próximo. Professor, boa noite. Professora, boa noite, colegas. Eu estou muito satisfeito com o meu orientador, que é o Marquino. Ele tem sido muito bom para mim. Creio que para todos os outros orientandos dele. E ele fez um processo bem legal comigo, né? Eu vou mandando para o que eu vou fazendo por etapa, ele vai devolvendo e a gente vai progredindo, e agora nós já estamos na fase de acabamento do nosso TCC, né? Creio que nós já estamos aí na fase de 90%, 95% de conclusão, faltando só 5% para concluir, né? E aí, nesse caso, nesse sentido, creio que eu vou estar preparado para defender e fechar esse curso esse ano ainda, né? Se os professores conseguirem encerrar as matérias que nós estamos pendentes. Bom, mas o andamento está muito bom para mim. E a minha dificuldade é com uma pendência que eu tenho daquele seminário de direitos humanos, que eu não sei como é que eu vou fazer, não sei quem é que vai ministrar esse seminário, né, essa pendência aí. E as outras são essas outras matérias mesmo que estão faltando aí, né, que é o TCC1 e o estágio... O estágio. E o estágio bacharelado 2, né, que é isso que nós vamos fazer com a senhora. E aquela do Heitor, são as únicas coisas que estão pendendo, né? Mas eu creio que isso aí também a gente já vai finalizar, né, daqui para o final do ano, né? Mas sim, é isso, eu estou quase pronto, né? A partir agora do próximo mês já vou ver se dá para defender o TCC. Tá bom. Ana Rita. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Essa boa questão, noite. A pessoa que se ofereceu para ajudar, eu conheço a pessoa, é uma colega, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com ela. E, assim, eu agradeço muito ela pelo fato de ela ter me ajudado na escrita, na construção da escrita do meu trabalho, que não tem nada a ver assim, com a área dela, mas ela me ajudou muito quando eu estava bloqueada, ela me ajudou a dar continuidade na escrita, ela não muda nada do orientador passa, os seus orientandos, ela continua na mesma linha, o que ela faz é nos ajudar a continuar a escrita e continuar a leitura. Bom, essa pessoa que está me ajudando e que foi ela que se ofereceu lá na UNEMAT para ajudar os colegas que estejam com dificuldade de escrever ou que está travado. Então, assim, se o medo de alguém for achar que ela vai mudar a temática de vocês ou que vai mudar a linha de pensamento, não. A função dela, pelo menos para a minha pessoa, foi só me ajudar a dar continuidade na escrita. Então, teve 2 momentos, inclusive um agora que foi, eu acabei me perdendo na questão da construção da tabulação, e foi ela que veio me ajudar a desfazer o erro que eu tinha feito e caminhar na linha. Então, assim, para mim, tem sido uma grande parceira. Talvez para alguém possa ser também. Obrigada. Vi que tem mais uma pessoa e eu não estou conseguindo visualizar quem é. Se não tem, a gente vai passar para a próxima etapa. Tá. É a Acácio e... O Weimar já falou. Tirar a mãozinha dele lá. Tá bom. Acácio, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite aos colegas. Muito bom estar aqui de volta com vocês, na nossa sala de aula. Muito bom. Pois é, eu também sou orientando o professor Tunico, né? E sou uma das pessoas que estou
intensamente orando pela esposa dele. Amém. Ele, né, para Deus dar força para ele. E a respeito do TCC, o meu TCC está indo. Né? Se eu conseguir, né, nessa cadência que vou, de repente, até o final do mês que vem, eu termino. Eu tive o professor Tunico é uma pessoa assim, muito compreensiva, né? Realmente, para mim, ele é o cara. E quando eu estive em Cuiabá, conversando com um amigo meu lá, que dá aula de pesquisa na academia. E aí ele me perguntou do meu TCC, e nós conversando, e ele me deu algumas dicas e tal, mas falou, mas fala com o seu orientador. E daí o professor Tunico esteve aqui, eu sentei uns 40 minutos com ele, ali na faculdade, e ele achou legal. Falou, não, desse jeito mesmo, né? Não mudou nada, está dentro da direção que ele deu. E daí quis o destino, vamos dizer assim. Essa pessoa também tem um problema de saúde, teve que operar, e me passou para o mestre dele, e eu, antes de aceitar, falei com o Tunico novamente, o professor Tunico autorizou, e graças a Deus está andando. Agora, essa questão que ele se ausentou do TCC, que não vai poder mais orientar, eu também não sei, porque até então eu estou imaginando o seguinte, que mesmo eu não posso pedir banca sem o aval do professor Tunico, né? Sem ele olhar e dizer assim, vamos. A minha situação é mais ou menos assim, mas por enquanto está tranquilo, né? E eu creio que Deus vai restabelecer a saúde da esposa dele e ele vai terminar com a gente, sim, em paz. Sim, Acácio, aí de novo, né, e está sendo gravado, dizer assim, que a ideia nossa é jamais passar à frente das orientações do Tunico, é só mesmo contribuir, nos colocarmos enquanto professores à disposição daqueles que precisam, e de novo vou repetir, o Tunico não está desistindo da orientação de ninguém ou nem transferiu para nenhum outro, né, colega professor, só nos colocamos à disposição para contribuir com ele e com vocês nesse processo, porque ele já nos ajudou em vários momentos. Eu mesmo, quando perdi o papai, fiquei nesse processo de saúde, o Tunico foi um pai, o Tunico que comprou passagem para mim, foi aquela loucura, eu fiquei tão transtornada daqui para ir para o Rio, então eu penso que é o mínimo que nós, professores, podemos fazer por ele nesse momento, tá bom, gente? Mas seguem as orientações do Tunico e a gente se coloca à disposição, vou ver depois com a Ana e com os outros professores como que a gente se organiza para o mutirão, se organizar no mutirão para aqueles que tiverem interesse, tá bom? Laudelino, boa noite, tudo bem? Que bom te rever. Não estou te ouvindo, Laudelino. Abre o microfone. Boa noite a todos, direto de Jauru. Opa! Passei ali pertinho do Heitor, em Passo. Quase falei para ele, vou comer uma carne na sua casa. Mas fui agraciado com um presente agora, que eu vou ficar um mês fora de casa. Mas estamos aí acompanhando que dá, né? Vou ficar aqui, eu ia embora sexta-feira para primavera, aí vou ter que ficar mais uma semana aqui e depois 2 semanas em primavera, quer dizer, só vou chegar em casa o mês que vem. Coisas de trabalho, mês que vem está pertinho. Mas que bom que você conseguiu participar conosco. Termosília, boa noite, tudo bem? E aí falaram que ia ter, eu falei... Boa noite, professora. Tudo bom? Saudade. Também. Mas tá bom, gente, concluída essa parte, aí eu vou depois sentar com a Ana, tá, né? E aí a gente vai se organizar tendo, assim, né, a ideia, eu peço até a Néia e a Ana, Rita, que estão mais aqui direto na Unemate, para a gente sentar um dia à tarde e tentar ver essa questão do mutirão e se colocar à disposição, tá bom? Era isso, dessa parte. Agora eu vou passar para a segunda parte, para a gente poder finalizar, tá? Cadê meu ajudante Nelson?
Tu tá aí, professora, qual que é? O do PowerPoint. Coloca aí para mim, por favor. Enquanto o Nelson se organiza ali, falar assim para vocês que esse processo mesmo de demora para iniciar algumas questões do estágio 2, sempre conversado com o Tunico, porque ele muito preocupado com vocês em relação ao TCC, tá, gente? Porque a gente entende que a prioridade de vocês no momento é o TCC, tá? Então, a gente retardou um pouco algumas atividades, algumas questões, tá? Para priorizar mesmo a condução da maior parte do TCC de vocês, tá? Pode passar, Nelson, por favor. Aí, falar um pouco desse processo de participação, que no estágio 1 a gente falou, né? Das possibilidades de atividade fora licenciatura que o bacharel em Ciências Sociais ele pode ter, e principalmente quando eu e o Tunico conversamos, e a Lúcia nem estava doente, né, a gente não tinha nem diagnóstico, de uma demanda que o Laudelino também pode confirmar para nós, da necessidade de profissionais em específico que saibam trabalhar com questão de projetos, gestão de projetos. Eu penso que esse é um dos maiores campos para o profissional de ciências sociais na área de bacharel. Vou falar um pouco da experiência de alguns projetos que a gente conduziu aqui pelo município e falar um pouco de solicitações de outros municípios. E eu estou louca para que vocês possam concluir, pegar o certificado aí de vocês, para eu poder indicar vocês também para algumas coisas que às vezes o povo coloca e minha demanda de tempo eu não consigo atender, a dinâmica da minha vida mudou muito e não consigo. Mas a ideia de que vocês possam pensar muito nessa questão de ser um gestor de projetos, de trabalhar nesse processo de projetos. Hoje, vou falar um pouco mais da experiência que eu tenho no setor público. Dentro do setor público, a maioria das prefeituras, elas não têm um setor específico que trabalhem com essas demandas de projeto. O que acontece? Tem uma necessidade dentro do município e surgiu a necessidade e rapidamente alguém se organiza daqui e dali, mas não um setor que já possa estar antevendo, né, já possa estar prevendo algumas necessidades e organizando de forma mais direta essa questão do projeto. Pode passar, Nelson, por favor. Só chegar um pouquinho para cá. Então, essa assessoria, que é a ideia minha e do Tunico, de vocês estarem focando mais, seria o quê? Que os projetos, como vocês já têm concluído aí a parte de TCC de vocês, já mexeram com outros projetos, ele passa por algumas fases, né? A fase da iniciação, que seria o que realizar, quem vai realizar, quanto tempo vai ser necessário, quais os recursos disponíveis, né? Eu falar que eu quero um projeto e nem pensar, nós seríamos o profissional que iria pensar, né, toda essa demanda dos projetos junto com o gestor, seja na instituição pública ou particular. E aí planejar todas essas ações, né, da iniciação, partir para o processo de execução desse projeto, o monitoramento, que é um processo bem complexo, porque muitas das vezes o que a gente percebe? Tem a iniciação, tem o planejamento, mas não monitora. Aí deixa para pensar nos prejuízos, Laudelino, quando já está quase no final do prazo do projeto. Aí muitas vezes quer correr atrás, mas já está no final, já está no encerramento, porque como a gente falou lá no início, tem um tempo, tem um prazo. Pode falar, Laudelino. Só para a senhora entender, eu cheguei agora no hotel, eu estava numa empresa, eu faço um levantamento financeiro com as informações da empresa. Após esse levantamento, eu analiso, eu tenho os indicadores, através dos indicadores, eu escrevo um plano de ação, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. E dentro disso eu ainda tenho mais duas reuniões
de agendamento e monitoramento do resultado daquilo que está sendo produzido. Entendeu? Porque daí eu vou reavaliando os valores e analiso o impacto que aquelas ações tiveram no resultado desejado. Sim, por isso, né? Por isso eu pedi a palavra, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. Que bom, Laudelino. E essa é a ideia. Eu penso que hoje um dos campos fortes seria na questão da assessoria para o bacharel em ciências sociais. De novo, vou repetir, da minha experiência muito mais no setor público. No privado também já aconteceu, de vez em quando o pessoal solicita. Hoje a minha dificuldade é tempo. Meu tempo é muito escasso, por isso que eu estou doida para ver vocês aí finalizando, para a gente poder indicar melhor vocês para algumas vagas. Mas hoje, esse profissional de assessoria em projetos é um campo enorme para vocês. Claro que vocês também iriam disputar com alguns profissionais, principalmente da administração, né? Mas para o profissional de ciências sociais, o nosso olhar é diferente. Lembra lá quando a gente trabalhou em estágio 1, que a nossa visão, ela sempre vai partir do olhar da necessidade da sociedade, do entorno, que muitas vezes o profissional de administração não tem. Porque hoje, ao concluir, né, está quase concluindo aí o curso de ciências sociais, quantas disciplinas vocês já não tiveram para poder fazer algumas análises sociais, né, desses processos históricos e sociais que as sociedades, né, passam, né? Então, a ideia é, quando eu e Tunico sentamos e conversamos, é focar vocês para essa parte de assessoria em projetos, para quem tem, de novo repetindo, interesse em trabalhar na área de bacharelado, tá bom? E falar um pouco da dificuldade que dentro dos municípios, né, geral, não só em Confresa, mas outros que eu tenho contato, está muito no monitoramento, tá? Às vezes até começa bem com o que vai fazer, consegue planejar, consegue colocar no papel, consegue iniciar, né, a execução, mas ao longo, né, do tempo lá, do prazo do projeto, principalmente com projetos muito longos, não acontece o devido monitoramento e os indicadores desse monitoramento, né? E aí, acabando por deixar por ver isso já no final de encerramento do projeto, e aí muitas vezes não há muito o que fazer, né? Algo que, se estivesse sendo monitorado ao longo do projeto, seria mais fácil de resolver. Alguém tem uma pergunta até agora? Eu posso ir conduzindo? Pode passar, Nelson. Aí, de novo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Vou citar duas experiências de duas cidades. Tem alguém de Santa Terezinha aí? Me dá um oi aí. Oi, professor. Oi, professora. Eu estou aqui. Ah, muito bom saber. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, né? Por que eu digo que esse profissional é um profissional requisitado pelos municípios nas prefeituras? Recentemente, no meio do ano, julho, agosto, eu fui procurada por esses dois municípios de Santa Terezinha e de São Félix para justamente fazer um processo de projeto em Santa Terezinha para trabalhar com o pessoal que é beneficiário dos programas sociais, né? Do auxílio. E em São Félix para trabalhar com o pessoal de associações rurais, né? Então, assim, existe a procura. Em Santa Terezinha foi parte da prefeitura, eu não consegui atender a demanda, nem em São Félix também, tive que recusar. E em São Félix seria para atender uma instituição, uma ONG, que trabalha com projetos em áreas de assentamento. Isso só foi coisa assim, que muito rápido que perguntaram, fora os outros que a gente não consegue nem chegar a ter uma conversa. Mas sempre qual é a conversa? Ó, tem uma turma aí de ciências sociais concluindo, vão ter os alunos aptos, né, nessa área de bacharel para estar mexendo com isso. Então, é bom para quem gosta, quem quer. Eu sei que tem o Dimas, eu sei que tem o Laudelino, eu sei que tem o Acácio. Eu estou lembrando aqui rapidinho assim, tá? Se tiver mais alguém depois aí, o Nelson também já me falou sobre isso.
Eu sei que nós temos alunos aqui que não têm muito a vocação para licenciatura, e eu penso que focar nessa parte específica de assessoria de projetos seria um caminho muito interessante para vocês, que terminando o curso já comece a fazer curso, tem cursos online, tem cursos presenciais específicos para dar um suporte melhor para vocês nessa elaboração de projeto. Não que com o que vocês já estão aprendendo ou vão aprender não posso contribuir, mas e se especializar, para quem estuda é para sempre, não tem fim, tá? Então, galera de Santa Terezinha, de São Félix e dos outros municípios também, eu acredito, tem aí gama de trabalho para vocês. Penso que não é diferente de Canabrava, que a gente tem uns colegas lá, como a Ariela, não é diferente de Confresa também. Tem lá, Laudelino, você ainda está no Sebrae, tá? Esse serviço que eu estou fazendo é uma parceria do Sebrae com o Sicredi e com o Cicobi. Análise de crédito, né? E reestruturação financeira de empresa. Uhum. Nessa parte de assessoria de projetos também, né? Então, dentro da reestruturação da empresa, eu faço a análise financeira, eu diagnostico as inconsistências, né, as não conformidades, eu aponto as ações que devem ser tomadas para correção e eu faço um monitoramento online, né? Então, por exemplo, eu entro numa empresa lá que ela está com estoque muito grande. Eu evidenciei isso, eu dou diretrizes de como se desfazer daquele estoque, devolver o capital de giro para o caixa da empresa, e aí, como a senhora falou, a cada 20 dias eu entro em contato, coleto os números e analiso o desempenho, como está evoluindo o processo. Até o fim da última visita, aí é onde que eu deixo por conta da empresa. Uhum, entendi. Pode passar, Nelson, por favor? Vou falar um pouquinho de 3 projetos que foram executados aqui no município e que eu pude estar contribuindo. Depois eu vou pedir o Nelson também, ele vai disponibilizar aí, a gente vai jogar no grupo. O primeiro é um projeto que a gente executou junto ao TRT na captura de recurso para atender uma demanda da APAI. A APAI é uma associação de pais e amigos de excepcionais que tem aqui em Confresa. Na época eu fazia parte da diretoria, isso tem uns 3, 4 anos, mais ou menos, atrás, e eles estavam precisando de uma van e a gente não tinha recurso para comprar essa van. E nós fomos informados que tinha no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, na vara aqui em Confresa, recurso disponível de multas, né, que o TRT aplica a empresas, recurso disponível para atender demandas de projetos, mas que era necessário fazer a escrita do projeto para poder encaminhar, para saber se vai ser aprovado ou não, para poder adquirir a van. Nelson, você consegue colocar o projeto do TRT para nós? Sim, para parar para colocar ele, né? Isso, por favor. E aí, eles pediram para fazer, e na época, como eu disse para vocês, eu participava da diretoria da APAI, e a gente reuniu a mesa diretora e para tentar construir um projeto em conjunto para a gente adquirir recursos. E dizer que tem várias instituições nacionais e internacionais que têm recurso disponível para atender demanda de projeto e que precisa só do profissional para escrever. Professor, posso só Sim. contar um negócio para a senhora? Eu fui o primeiro a dirigir essa van quando ela chegou, tá? Quando ela chegou, eu estava auxiliando a Lúcia na tesouraria, aí fizeram a carreata, não tinha quem dirigir, eu falei, daí que eu vou dirigir. Eu dei a primeira volta com ela na cidade, eu fiquei um tempo na tesouraria da PAI também. Legal, Laudelino. Então, esse daí, assim, eles mandaram a gente escrever um projeto
a gente fez a escrita do projeto, colocando um pouco da introdução do que seria o histórico da APAI, explicando o que era a APAI, como que a APAI trabalhava, tudo aquilo que vocês já vêm fazendo aí dentro do curso de vocês, né? Dentro de vários projetos e escritas que vocês têm. Eu sei que ao longo do curso, vocês foram em várias disciplinas tendo que escrever mini projetos, né? Então, a gente fez uma introdução caracterizando o que era a APAI, como que a APAI funcionava, né? Explicando um pouco o que era a associação aqui dentro do município. Dá para ir baixando, Nelson? Aí depois a gente colocou qual seria esse objetivo da VAN, para que a gente precisava, qual era o objetivo da APAI, né? O que a APAI fazia, quais os recursos financeiros, de onde vinha o nosso recurso, né? Que vem praticamente de mensalidade de associados, né? E de contribuição de alguns parceiros. Vai descendo, Nelson, para nós. Aí justificar a importância e relevância da VAN, né? Porque, assim, uma das fases muito, muito importantes dentro da escrita de um projeto é colocar bem claro na justificativa no que aquele projeto vai contribuir e atender. E a gente tinha uma demanda de alunos que não moravam no centro, porque a APAI fica aqui no centro de Confresa, e que para a gente ir buscar ou para essas mães levarem, ficava muito difícil. Então, a ideia da VAN foi ter um transporte para que pudesse estar indo pegar esses alunos para que eles fossem atendidos, né? Atendidos na área de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, né? Então, de educação também, especial. Então, a gente foi colocando toda essa justificativa dentro do projeto. Pode passar. Nelson, pode descer. Aí, os impactos, aqui a gente foi colocando no que isso iria impactar a PAI. Deixamos claro de onde ia sair também recurso para combustível e que, na verdade, os projetos precisam prever isso, senão depois um projeto acaba ficando fadado ao fracasso. E, na época, o que a gente colocou? Que os recursos, principalmente para combustível, eles viriam de doações de parceiros. A gente antes já tinha ido nos parceiros, né? Conversado com eles, a gente está escrevendo um projeto, tendo aprovação, a gente vai precisar da contribuição de vocês no combustível. A gente conseguindo a VAN, vocês topam em firmar essa parceria conosco, eles deram um ok, e também fomos no outro parceiro da APAI, na época que era a prefeitura, para saber, a gente está pleiteando um projeto junto ao TRT para aquisição de uma van, a gente conseguindo, né, a aquisição da van, vocês colocam disponível para disponibilizar um motorista, também deram o ok. E aí a gente foi passando também as informações do veículo que a gente queria, né, valor da pesquisa de preço que a gente tinha feito naquele momento, e depois foi colocar um pouquinho das considerações finais, finalizando. Esse é um projetinho simples, né? No final nós fomos contemplados, como o Laudelino mesmo colocou, ele foi um do que dirigiu. Na época eu na APAI não cobrei nada para fazer o projeto, mas que precisou da assessoria de alguém, né? E esse é um campo de trabalho disponível para vocês também, né? Então, esse foi um projeto simples de um recurso que estava lá e que estava disponibilizado, que precisava só fazer o projeto. Eu não estou mais, assim, com contato direto com o pessoal do TRT, mas eu sei que da última vez que eu falei com eles, ainda tinha recurso disponível para aplicar para projetos, principalmente TRT, gosta muito de projeto social, tá? Então, tinha esse recurso. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Eu queria só, professor... Fala, Cássio. É que eu estava, quando você falava, eu estava preocupado com essa grade. Como será a grade do projeto, né? E aí, saiu aqui que mais ou menos o modelo que a gente já vinha fazendo, né? As pesquisas.
Só muda algumas coisas, que, né? Não é pesquisa, é a parte mais expositiva. Eu achei legal. Depois fazendo um cursinho aí, igual a senhora falou, dá certo. Muito bom. E aí também, Acácio, eu vou apresentar os outros. Nelson, se tu conseguir separar para mim o do termo de referência, tá? Aí colocamos bibliografia, esse concluído. Vê se você consegue achar para mim do termo de referência, enquanto eu vou falando aqui. E aí entender, muito bom isso que você colocou, Acácio, porque assim, vão existir instituições que a gente vai pleitear, vai fazer um projeto, vai ser contratado para isso, para escrito, que elas já vão te entregar um modelo de projeto pronto. Elas querem que você coloque tudo dentro de um termo de referência ou dentro de um escopo de projeto, vai te dar um modelinho e tudo mais. E já vão existir outras instituições que não vão dar modelinho de projeto. Então, esse da APAI, eles não deram modelinho para nós. A gente só falaram que era um projeto simples. Isso, Nelson, pode deixar aí. Só falaram que era, na primeira, isso. Só falaram que era um projeto simples. Agora, esse daqui já foi um projeto que eles passaram um modelo para nós. Então, a gente precisava atender a demanda de escrita, né, de pensar esse projeto. Vocês vão ver que ele é um pouquinho mais complexo que o outro, que esse era um programa que tinha no governo federal, chamado, dentro do Ministério das Cidades, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, chamado Papel Passado. Então, era um projeto específico para regularização fundiária, pensando em municípios que têm dificuldades com loteamentos irregulares, com loteamentos clandestinos, onde o governo federal disponibilizava recursos para que esses municípios pudessem aplicar e fazer a regularização dessas áreas. Na época, o município foi contemplado com R$200 mil para esse projeto. Então, a gente teve que pensar, escolher os bairros, levantar tudo que tinha nesses bairros, o que faltava, o que era necessário. Então, foi um projetinho que demandou um tempo maior, tá? Pode ir passando, Nelson. E aí, dentro desse projeto, a gente precisava fazer um termo de referência, colocar a identificação e a característica do município, o objetivo, falar um pouco das áreas que seriam contempladas com esse projeto. Pode ir passando, Nelson. Então, a gente fez uma apresentação, né, do que a gente queria enquanto município. Esse já foi um projeto específico para o município, tá? E depois a gente identificou o que o município tem, como que é, qual era o objetivo do projeto. Pode passar. As áreas que seriam contempladas com a regularização. Aí as características dessas áreas. Aí, uma coisa que eu quero chamar assim para vocês. Dentro do TCC de vocês, ou dentro de alguns projetos e escritas que vocês já fizeram, mas na maioria das vezes nos TCCs, quando vocês estão falando dos municípios de vocês já estão construindo um banco de dados com características do processo de formação dos municípios de vocês, que vai ser um banco de dados futuros na hora de vocês elaborarem os projetos de vocês. Então, explicar um pouco esse processo complexo de colonização que teve no município, né? Então, a gente tem áreas particulares, áreas da União, né? E explicar como áreas do Estado também, né? Porque cada uma dessas áreas, o processo de regularização, ele se dá de uma forma. Então, explicar um pouco como que se deu o processo de ocupação. Vocês vão vendo, pode ir passando, Nelson, porque esse é um pouquinho mais detalhado, né? Dizer um pouco de número de habitantes, como que se tinha matrícula, número de lotes, o que tinha nesses lotes, como que era a característica dos lotes. Pode ir passando. Falar o que tinha lá, falar da situação jurídica, já que a gente ia falar de regularização. E regularização nada mais é do que a gente finalizar um loteamento que está irregular,
conseguindo transferir matrícula para esses moradores, dando segurança jurídica. Então, a gente precisava explicar como que era a situação jurídica da área, definir aqui, essa foi uma das partes que nos deu um pouco de trabalho, que seria o quê? Definir quais seriam as metas e as atividades, como que a gente iria conduzir esse projeto, quais seriam as metas, quais seriam as atividades desenvolvidas. Pode ir passando, Nelson. Né? Aí descrever como que seria a meta 1, quais os produtos da meta 1, quais os pontos de análise da meta 1, pode ir passando. Né? As atividades que seriam feitas, descrever cada uma delas, pode passar. Pode passar, Nelson, por favor, né? Do produto 2, pode ir passando. Eu estou passando rápido porque depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Lá no grupo. E aí, também outro pontozinho que deu um pouquinho de trabalho, é você jogar na planilha como que seriam essas metas e dar valores para essas metas, né? Então, a gente pegou como referência a tabela SINAP, que é uma tabela que é usada na engenharia, principalmente nos municípios, para verificar valores. É como se fossem os valores de referência para as atividades que são desenvolvidas dentro do município. Aí pode passar. Então, as planilhas, pensar em planilha de custo, pensar em cálculos, colocar o valor de cada meta, de cada etapa, pode passar. Pode passar. Pode ir descendo, que aí são as planilhas de tudo que foi acontecendo, tudo que a gente descreveu lá, a gente tinha que colocar em valores, em resumo, que aí, pode deixar aí, Nelson, uma coisa a ser explicada. Como nos projetos eles precisam ser monitorados, dentro do setor público, a gente chama de medição. Foi contratada uma empresa, a empresa executou os serviços da meta 1, aí vai um profissional, ele é responsável por fazer a vistoria de cada uma dessas metas, se foram cumpridas ou não, que a gente chama de medição do trabalho, e aí só após a empresa recebe o recurso daquilo que ela foi executando dentro das metas. Eu executo, tenho a vistoria, faço a medição e o pagamento é feito. Então, esse projetinho já é diferente daquele da PAI, que foi um projeto mais simples. Esse já foi trabalhando de uma forma mais complexa, desenvolvida em várias metas. Pode passar. Aí aqui já como que seria pago as metas dentro do projeto, como que a empresa ia receber por cada fase, cada atividade que ela fosse fazendo ao longo do projeto. Pode ir passando, descendo. E aí o prazo que a gente estava dando para fazer, quais seriam os profissionais, que aí já seria o profissional que iria fazer o processo de acompanhamento e levantamento daquilo que seria feito de vistoria dentro do projeto, a equipe técnica, pode descer, tá? E como que o município iria supervisionar isso. Eu acho que concluiu esse, né, Nelson? Só para eu tirar a dúvida. Sim, Obrigada. Então, esse já é um projetinho um pouquinho mais complexo e que foi necessário que já foi um projeto que a gente já precisou de um contato lá com Brasília, então a gente precisava ligar, eu ligava lá em Brasília, falava com o consultor, tirava dúvida na parte da tabela, dos valores a serem executados, já teve que ter uma parceria, já foi uma equipe multidisciplinar, já foi um projeto que precisou ser feito com acompanhamento de um profissional, né, que trabalhava com a gente da área de engenharia para nos auxiliar nos custos e um profissional da parte de convênio na hora de inserir essa demanda. Então, esse já é um projeto que também nós fomos aprovados. Para quem mora aqui em Confresa, esse projeto a gente conseguiu regularizar o setor Santa Genoveva e o setor Jardim Tropical, onde saiu R$200 mil
foi contratada a empresa para fazer todo o processo de levantamento, de parcelamento da área, de enviar para o cartório, para a gente conseguir regularizar os moradores. Acho que tem mais ou menos uns 2 anos que a gente fez um evento de entrega da escritura desses moradores. Então, esse foi um convênio, né, que a gente fez com a Caixa Econômica. Quem enviou o recurso foi o governo federal, através do Ministério das Cidades, e aí depois o MDR continuou, quando foi extinto o Ministério das Cidades, e que a gente finalizou ano passado esse projeto com a prestação de conta, que é a fala que a Sandra vai fazer daqui a pouco com a gente. O que a gente percebe, eu já deixo vocês falarem daqui a pouco, quem quiser falar, da dificuldade dos municípios, e a Sandra vai falar um pouco isso, é que muitas vezes conseguem elaborar o projeto, acompanhar o projeto nas medições, porque se ele não for acompanhado, ele não é pago, mas na hora de prestar conta, ele não consegue. E aí é um outro cuidado que se tem que ser, que o município acaba ficando inadimplente e não consegue depois adquirir recursos. Eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo captar, entender o que eu estou falando? Está tranquilo. Para mim. Tá bom. Nelson, passo o último para mim, que esse ainda está em execução, que é o... Deixa eu olhar aqui o nome. Acho que é carta consulta. O último arquivo, isso. Aí esse daqui ainda está em execução, também foi feito com uma equipe multidisciplinar, e esse aqui é muito interessante, a gente tem muito carinho por esse projeto, porque ele foi um projeto que começou de um sonho, de uma moradora de um setor aqui em Confresa, que queria que fosse asfaltada a área dela, porque ela tem um esposo cadeirante, e que precisava, quando ela precisava locomover ele pela estrada de chão, principalmente no período da chuva, muita lama, ela não conseguia carregar ele na cadeira, e quando período da seca, muita poeira. E aí ela se propôs, juntamente conosco, a escrever um projeto, quando a gente viu que dentro do Ministério, no MDR já agora, havia recurso para um programa chamado Avançar Cidades, que o governo federal, em parceria e contrapartida com os municípios, aloca um recurso agora para infraestrutura. Então, o primeiro para atender uma demanda de uma instituição, né, de associação, de uma van, o segundo para atender uma demanda social de segurança jurídica, e o terceiro já para atender uma demanda de infraestrutura. Então, foi feito o projeto da mesma forma, com convênio, apresentando as características da região, o que seria gasto de recurso financeiro, o que seria gasto em infraestrutura, escolher quais as ruas que seriam beneficiadas, detalhar quanto valor o município teria que ter pago de contrapartida, se reunir com vários parceiros da Águas de Confresa, da Energisa e de outros setores que tinham atendimento no setor, com o pessoal de outras secretarias, para a gente conseguir elaborar um projeto. Você pode ir descendo ele, tá, Nelson? Conforme eu vou falando, porque ele é bem extenso e ele já tem uma dinâmica diferente do outro, porque esse daqui, como é um projeto muito longo, cada pessoa ficou responsável por correr atrás de uma demanda para atender e poder escrever o projeto e poder encaminhar para que ele fosse aprovado. Então, eu estou apresentando para vocês 3 modelos de projetos que foram elaborados em equipe, que demandaram tempo, demandaram energia, demandaram conhecimento, mas que não são impossíveis de serem executados e que vocês são altamente qualificados, eu entendo isso, e aqueles que ainda não são e quiserem, e gostam ou querem trabalhar nessa área, podem ser para compor equipes, né, e realizar.
porque, de novo, eu vou repetir para vocês umas das imensas dificuldades que os municípios têm hoje, dentro do seu setor de convênio, para aqueles que têm, alguns nem têm ainda, elaborar os projetos, inserir no sistema, acompanhar esses projetos, fazer as correções. Esse foi um projeto que ele nos deu muito trabalho, porque teve muita correção, então vai e volta, corrige, altera, pega declaração, conversa com concessionária de águas, conversa com um, conversa com outro, levanta a característica, perímetro da área, faz mapa. Então, é um projeto que não dá para ser construído sozinho. Mas o que nos chama a atenção? Que em todos eles, o profissional da área social, ele foi necessário. Porque foram projetos que precisaram, né, de uma orientação, de uma consultoria, de uma orientação, de uma ajuda, o termo que a gente quiser utilizar, para entender a dinâmica social da região e como que um projeto poderia contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas ou atender uma necessidade específica. Então, de novo, vou repetir, é um profissional que é extremamente necessário nos municípios e que ele é escasso, tá? Outra coisa, dentro dos municípios, eles são obrigados a fazerem planos de saneamento básico, planos de educação, plano disso, plano daquilo, e que muitas vezes contratam de habitação, contratam empresas com valores caríssimos, que recebem 200 mil, 100 mil, nada contra quem recebe, e que muitas vezes poderiam estar utilizando os profissionais que tem no município. Já pensaram em montar uma empresa de consultoria e assessoria em projetos? Para aqueles que querem trabalhar nessa demanda de projetos de bacharelado, é uma área que existe necessidade e que o nosso profissional, ele pode contribuir, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu pedir a Sandra para... Obrigada, tá, Nelson? Pode voltar lá. Só estou falando com a Sandra aqui para ela entrar, tá? Vocês estão aí ainda? Estou aqui. Ah, tá bom. A Sandra, a doutora chama Sandra, né? A advogada, uma colega de trabalho, que ela já se especializou, né? Na parte de prestação de conta. Então, ela vai falar um pouquinho dessa demanda e dificuldade que as pessoas que mexem com projetos têm na hora de fazer prestação de contas. O da APAI, nós não precisamos, Laudelino, fazer prestação de conta. A gente recebeu o recurso, né? Nós compramos a van, convidamos o pessoal do TRT, eles foram e acabou. Mas já projetos, existem projetos que você é obrigado a fazer uma prestação de contas. E se eu não executo ou não finalizo o projeto com essa prestação de contas, o município ou a instituição que for, ela pode ser penalizada por não fazer a prestação de conta do projeto. Sandra? Boa noite, professora. Cheguei atrasada. Rosani. Oi, Rosani. Boa noite. Tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem com vocês? Todo mundo bom? Obrigada. Estou aqui agora. Né? Tá bom. O Nelson está gravando, aí depois você vai conseguir acessar, tá? O que a gente já conversou até agora, tá? Obrigada. Tá, eu quero dar as boas-vindas para a Sandra, é uma amiga muito querida, trabalhamos juntas aqui no município e a especialidade dela é em prestação de conta. Tantas outras, mas uma das que eu queria que ela contribuísse conosco um pouco nessa noite é relacionada à prestação de contas, principalmente desses projetos. Mas antes da Sandra falar e se apresentar, eu vou deixar ela se apresentar, pedir desculpas pelo Hudson, que é um outro colega que eu tinha até falado, coloquei lá no grupo que ia participar,
mas ele trabalha no setor de convênios, inserção no sistema, mexe com tudo isso, projetos. Justamente hoje, ele foi convidado para estar trabalhando numa live, justamente falando de convênio. Então, ele não conseguiu, mas ele ficou à disposição que, se a gente quiser e tiver um tempo, ele vem um dia para estar falando desse processo de convênio. Ele já prestou serviço em Santa Terezinha, já prestou serviço em Canabrava, justamente nessa assessoria com projetos. Sandra, pode falar um pouquinho? Boa noite, bem-vinda. Essa é a turma de Ciências Sociais da Unemate. Está desligado, amigo, o microfone. Continua desligado o microfone. Será que é na configuração? Aqui. Agora ligou, né? Agora ligou. Ah, deu certo. Boa noite, Noeli. Boa noite a todos, né? Como a Noeli já apresentou um pouco, né? Boa noite. Atuo com ela na área pública aí, né? Aproximadamente uns 13 anos de experiência. E sou advogada também, né? A Noeli falou que é prestação de conta, né? E assim, a gente sabe que é um pouco suave a prestação de conta, né? Mas a gente tem que, né, atuar. E o que acontece? A prestação de conta seria o quê, né? A correta aplicação, né, de um recurso que recebe de um órgão concedente, né? Eu sempre atuei mais nos órgãos federal, mas também tem o estadual, que até a Noeli falou, né? Que é outros que atua mais, né, Noeli? Mas, independente disso, né, a prestação de conta, ela é geral, né? Está previsto na Constituição Federal, né? Seja federal ou estadual, né? E, então, assim, e nós, né, tanto o município, nós temos obrigação, responsabilidade, mas também obrigação do gestor realizar essa prestação de conta, porque até se ele não executa, não faz essa prestação de conta, ela fica inadimplente o município, né? E tem alguns gestores que falam que a prestação de conta é o coração dele, né? Porque uma vez que ele fica sem prestar conta, sem ser aprovado, ele não consegue receber nenhum recurso, seja estadual, seja federal, né? E aí fica totalmente, a palavra, eles entram em desespero, né, o município, porque prende tudo, para tudo, né? Então, a prestação de conta, ela é vou dizer, né, o coração, né? Mas, assim, para chegar na prestação de conta, a gente passa por etapas, né? E quais são as etapas? É todo um processo, né? Um processo de execução, que vai entrar a parte de licitação, a parte de contratos, e aí vem o acompanhamento, né? Fiscalização, né? Para nós como município, né? Então, assim, vamos hoje dar um exemplo, né? A gente recebe um recurso para executar uma escola, né? Então, um exemplo de uma escola, que seria uma construção civil. E se a gente consegue ter um acompanhamento, aí entra a parte do todo o processo, que seria, quando a gente fala, dando um exemplo de construção civil, uma obra civil é um engenheiro civil que teria que acompanhar, uma parte técnica, né? E ele acompanhando toda essa obra, que seria toda a parte técnica, e nós acompanhando, eu acompanho a parte financeira, a gente consegue fazer uma prestação de conta, né? E aí que seria o quê? A cada medição, que ele executou, se foi pago, a gente vai gerar o quê? Um relatório, a parte financeira. E recurso, a gente tem um prazo. Então, qual que é o prazo? A gente recebe um recurso, a gente tem um prazo de 1 ano. Nesse ano, executou, finalizou. Hoje, no caso, vou falar do federal, a gente chama a plataforma Mais Brasil, que é onde a gente presta conta. Às vezes vai mudando os nomes, mas é o mesmo. Então, lá vai estar dizendo um prazo. Se finalizou um convênio, por exemplo, a gente tem um prazo de 30 e 60 dias. Depende do tipo de convênio. Tem alguns que dá 30 dias, outros que dá 60 dias, depende do órgão, né? Tem um órgão, vou dar um exemplo, Defesa Civil, ela dá um prazo de 30 dias. Aí tem os outros órgãos, que vamos dar o exemplo do INCRA, é um prazo de 60 dias. E finalizando, a gente, a parte técnica disso, a parte que acompanha, a gente elabora a prestação de conta. Então, assim, quanto é importante ter todo esse processo, toda a etapa, para a gente poder apresentar. Apresentando a prestação de conta, ela pode ser aprovada 100%, né? Ou ela pode ser aprovada com ressalvas, né? Que é uma das coisas que acontece muito, né?
ou ela pode ser reprovada, né? Então, se ela for reprovada, ela automaticamente o município fica inadimplente. Mas o que acontece muito ela é aprovada, mas com ressalvas, que seria o quê? O órgão concedente faz toda a análise, verifica algumas coisas e pede para a gente arrumar. Então, são com ressalvas. Então, ela dá um prazo a mais para a gente poder arrumar e, então, aprovar, né? E, assim, a dificuldade que eu vejo, não sei, mas os municípios aqui nossos da região, nós temos muita dificuldade na questão da fiscalização. Então, não consegue acompanhar uma obra no geral, não consegue finalizar ela. E na prestação de conta, a gente não consegue fechar. A gente chama sempre o físico e o financeiro, né? Mas, assim, no geral, né, em tese seria isso. Mas a gente conseguindo fazer por etapa, acompanhar, a gente consegue uma aprovação. Mesmo que às vezes tenha uma ressalva, mas... E aí, a partir dessa prestação de conta, que a gente vai ter essa resposta, se foi aprovado 100% ou se não foi, que a gente vai saber também como dar procedimento, se terá que devolver o recurso, né? Se terá que apenas finalizar uma obra que não terminou. Então, assim, são vários procedimentos posteriores se não tiver sido aprovado. Mas, em tese, seria, numa parte mais geral, seria isso. Alguma coisa, Noeli, que você queria mais específico que a gente falasse? Alguma pergunta? Sandra, eu gostei quando você colocou da fase do monitoramento, porque eu estava falando o quê com eles? Que uma das grandes dificuldades na execução de um projeto é justamente a gente fazer o acompanhamento, porque às vezes a gente consegue se organizar para pensar o que é o projeto, como que a gente quer o projeto, o prazo que a gente quer concluir, mas a gente vai deixando para monitorar quando o projeto já está finalizando. E aí, se eu não faço esse acompanhamento do projeto no decorrer do projeto, né, esse monitoramento, quando chega na prestação de conta ou quando chega na finalização do projeto, ele vai ter vários problemas que muitas vezes, alguns deles, eu não vou conseguir nem concluir, né? Então, essa importância da gente fazer esse monitoramento, esse acompanhamento para aqueles que querem trabalhar nessa área de assessoria em projetos. Exatamente. E assim, Noeli, eu falo sempre, né, às vezes a gente brinca, mas eu falo com o engenheiro, eu falo que ele é a pessoa mais importante, né? Mas no sentido porque nós dependemos praticamente 100% dele. Porque se nesse caso, construção civil, se o engenheiro não fazer o monitoramento, se ele não acompanhar, e ele não entregar, no caso, para nós, um relatório, as medições que executou, a gente não consegue fazer uma prestação de conta. É a nossa maior dificuldade. Porque se o engenheiro não apresentar para a gente físico, foi executado, e às vezes ele não consegue acompanhar, porque não é só uma obra, né? A gente sabemos que o engenheiro acompanha várias obras. E aí chega na prestação de conta, a gente não tem. Não temos, tipo, talvez as medições necessárias. Às vezes até executou, mas aí encaminha, falta alguma coisa para o órgão manda grosar, né? Já aconteceu muito isso, devolve. A obra está pronta, mas a gente não tem algum documento que comprova e a gente tem que devolver. Às vezes chega até milhões, né? Não é coisa pouco, né? Mas assim, e aí isso atrapalha todo, né? O município, tanto na inadimplência do município, quanto depois o município tiver que devolver um recurso, né? Se ela não tem, ela tiver que devolver ou ter que tirar do recurso próprio ou algo assim. Então, assim, a prestação de conta, ela não tem como, né, Noeli? Ela é o coração mesmo, porque se você não prestar conta, você trava de todos os lados do município. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, essa prestação de contas, qual é o rito dela, por exemplo? Uma empresa está executando uma obra, aí fez a medição, e aí parte da obra, tantos por cento da obra foi concluída, o engenheiro faz o relatório e aí autoriza o pagamento, né? Você pode pagar que essa parte já foi concluída. Aí, como é que funciona isso? Você tem a questão dos desempenhos, a empresa tem que fornecer nota fiscal de cada parte, ou só no final que ela vai fornecer a documentação completa, ou cada vez que vai sendo executada, ela vai gerando já os documentos necessários para poder
ir montando a prestação de conta para quando chegar no final ter toda a prestação de conta pronta? Como é que é o processo? Sim, então, exatamente. No começo acabei não falando, mas às vezes, em alguns órgãos, eles pedem a prestação de conta parcial, né? E a final. Mas, como você falou, a empresa. Então, qual seria a parte da empresa? Realmente, ela pode, ela vai executar a obra, o engenheiro do município vai lá, esse é o procedimento, né? Ela executa, ela apresenta, né? Geralmente, ela vai, voltar o exemplo lá de uma obra, de uma escola de 500 mil. Então, ela vai executando, ela apresenta para o município. Ó, executei o valor de 100 mil, ela apresenta. O engenheiro do município tem que ir lá, fazer a fiscalização, e aí a empresa vai emitir a nota, emite também o relatório, né? Geralmente a empresa emite, e ela vai entregando. Então, assim, o município tem que estar recebendo toda essa documentação, né? Que seria para poder fazer a prestação de conta. A nota fiscal é fundamental, né? Ela apresentou alguns órgãos que é parcial, a gente já pode apresentar, né? Então, vamos dizer, se o convênio é 1 ano, então, se o contrato for realizado para 4 meses, em 2 meses, a gente pode estar apresentando a prestação de conta parcial. Mas, geralmente, não acontece, é final. Então, né, ela finaliza o recurso todo, a empresa apresenta a parte dela, que seria a nota fiscal, que seria o relatório, o engenheiro do município vai fazer a vistoria lá em loco, ela verifica realmente, empresa, você executou essa quantidade, né? Realiza o pagamento, aí vem toda essa parte que você falou agora há pouco do empenho, né? Que é uma parte do município que realiza o empenho, a nota, faz o pagamento, toda essa documentação tem que estar toda, a palavra seria, né? Tem que estar toda guardada, tudo certinho, para na hora da prestação de conta a gente apresentar. Né? Esse seria realmente o rito que você falou. A gente tem que ter tudo mesmo, guardar tudo que é possível. Se não puder apresentar parcial, a gente apresenta no final. Só uma dúvida. Assim, se, por exemplo, tem um prazo determinado para a execução de uma obra, e se até aquele prazo determinado a obra não foi executada, qual é o problema? Vai ter que devolver o dinheiro ou eu tenho que fazer um aditivo para poder postergar mais o prazo? Qual é o rito disso aí? Aí, assim, falando na questão da empresa não conseguir realizar naquele período dela do contrato, né? Ela tem um contrato no prazo ela tem 4 meses para realizar uma obra e ela não conseguiu atender. Então, assim, no caso, aí já é uma questão, não de prestação de conta, mas de contrato, a gente trabalha com aditivo, né? Pode ser realizado um aditivo para ela poder finalizar aquela obra. Então, também isso é possível. Agora, ela tem que justificar, né? Ela não pode também dizer, não consegui realizar e quero mais tempo. Então, existe no contrato 2 tipos de aditivo, que é o aditivo de prazo, que ela pode pedir de prazo, e o aditivo financeiro também, né? Que seria para ela precisa como ela ganhou a licitação foi um valor e hoje, né, acontece várias situações, ela não consegue mais executar. Então, tem esses 2 tipos de aditivo que ela pode pedir, prazo e financeiro, mas os 2 têm que ser justificados, mas tem a possibilidade. Mais alguém? Nelson, pode falar. É interessante essa situação aí, e eu me lembrei de algumas situações que a gente vivenciava, acho que uns 10 anos atrás. Não sei agora se já está melhor na época era terrível. Aí, em alguns casos, alguns convênios, dependendo de onde que era o recurso, a gente fazia um empenho total, né? Tipo, uns 3,5 milhões, por exemplo. A gente fazia um contrato só, de acordo com que a obra ia sendo executada, ia sendo feitas as medições. Dependia que o engenheiro assinasse para ver se realmente tinha sido executado ou não. Um dos detalhes que a gente observa antes de fazer o pagamento, porque na verdade a empresa bota derretendo em cima do financeiro para receber, entendeu? Se tem assinatura ou não, se a equipe jurídica já analisou aquela parte, né, aquela medição que foi feita ou não, ele não quer saber. Aí cabe o financeiro, se vai deixar passar ou não, porque depois vai arrebentar lá na equipe que presta conta do convênio, né?
Mas assim, eu acho interessante é que essas situações, quando você estava falando aí, eu acho legal assim, porque é uma área que eu gosto eu consigo, entendeu? Lidar bem com essa situação até por causa da experiência lá. Mas teve caso, sim, do convênio estar vencendo o prazo e até por causa da empresa que pega grande parte do recurso já da obra e some no verde, meu amigo. E agora para você fazer esse povo voltar aí é dor de cabeça, né? É assim, é uma experiência que, pela parte de burocracia, eu até gostei, mas essa questão aí da responsabilidade que você acaba assumindo é um pouco delicada, né? Inclusive, eu tive um problema seríssimo com isso. Mas eu não teria problema de voltar a trabalhar com essa questão de projetos, não, viu? Exatamente. Bom saber disso, Nelson. Bom saber. Laudelino. Professora, só para me desculpar, que eu estou no hotel e vira e mexe está caindo na internet. Já fui ver lá, mas eu estou aqui. Tá bom, Laudelino. Só para dizer assim para vocês também, da necessidade, às vezes uma pessoa está falando prestação de conta, eu não vou muito para essa área, não sei o quê, para a gente entender um pouco a dinâmica de que essas ações de elaboração de projeto, que é o que a gente está focando no momento, ele precisa ser um trabalho, muitas das vezes, em equipe, né? Que somente um profissional, dependendo do tipo de projeto, né? Como a Sandra colocou, existem projetos que você não vai precisar prestar conta, mas projetos que você tem um recurso maior, que já passa por um convênio, né? Ligado a órgãos públicos, principalmente, é necessário que tenha uma equipe multidisciplinar, tanto na elaboração do projeto, quanto na execução, no período de execução e monitoramento do projeto, e no final da prestação de contas, porque quem já teve um pouquinho só de contato com serviço público, consegue, às vezes, vislumbrar e visualizar o quê? Dessa deficiência que a gente tem, às vezes, de arquivar alguns documentos que vão ser necessários lá no final do processo, né? Então, por isso, de novo, a gente está sempre batendo na tecla o quê? A alma, ou o ponto-chave, o coração, como vocês quiserem assim definir, um projeto está justamente no monitoramento ou no acompanhamento. Se eu não consigo fazer isso, no final é fadado ao fracasso mesmo, tá? Oi, Edivan. Não, Gilvanês, é que estava 3 microfones ligados e aí estava complicado compreender a fala. O Edivan levantou a mão. Boa noite, professora. Uma questão, referente a essa questão dos contratos, existe, né, pago de acordo com a medição, mas há também um fiscal de contrato dessas empresas que prestam serviço? Ou só precisa do engenheiro assinar para poder pagar, ou também o fiscal de contrato tem que dar esse aval? Eu fiquei meio na dúvida aí. O microfone está desligado. Professora Sandra, o microfone está desligado. Está desligado, Sandra. Desculpa, é porque ele falou naquela hora, eu acho que eu desliguei para ele escutar melhor. Mas assim, o que acontece? Dando um exemplo, na questão de construção civil, o engenheiro civil, ele é o fiscal do contrato, ele é o responsável técnico, mas também ele já é fiscal do contrato, né? Porque ele vai ser responsável, ele vai estar assinando as medições, ele vai estar testando a nota, ele atesta a nota e ele também assina a medição, né? Então, para fazer um pagamento de uma obra, hoje, o engenheiro tem que assinar a medição, ele tem que atestar a nota para poder realizar esse pagamento, para poder ir para o Ministério, para poder fazer o empenho. Então, quando eu falo para os colegas engenheiros quanto ele é importante, eu falo que a assinatura dele só, que a gente consegue realizar o pagamento. Então, assim, nesse caso, então ele é o responsável, tanto o fiscal do contrato, né, que seria o responsável técnico da obra, e também do contrato, porque é ele que assina. Se ele não assinar, a gente não consegue realizar nenhum pagamento. Seria essa a dúvida?
Atendeu, Edivan? Sim, é porque tem contratos que eu fiquei na dúvida se o próprio engenheiro era o fiscal do contrato, né? E aí agora você respondeu, porque tem algumas situações que o fiscal de contrato não vem de fora, né? Sim. E aí, porque a gente tem muita dificuldade, como o Nelson colocou. Às vezes o próprio engenheiro assina o pagamento e aí implica na prestação de conta lá no final, né? Se o fiscal de contrato fosse de fora, não, já seria diferente. Mas foi contemplado. Não, tá ótimo. Mais alguém? Só lembrando que o governo do estado disponibiliza cursos meio que constantes aqui sobre a questão de fiscal de contratos, né? De vez em quando chega no meio essas notificações. Disponibiliza sim, Nelson, assim como eu também já vi cursos para elaboração de projetos, né, acompanhamento, assim que professora, mas às vezes eu nem gosto muito dessa área, mas eu quero, assim, que vocês consigam visualizar como se dão esses processos dentro de um município, dentro de uma instituição, e quanto que a parceria ou a gente conseguir trabalhar em equipe e ter, de repente, vamos ser nós, profissional da área de ciências sociais, vai falar, monitoramento, olha o acompanhamento, não vamos deixar para o final, que é uma coisa que muitas vezes, falando um pouco da experiência do órgão público, é de que as demandas, às vezes, são tão extensas em cima de determinado profissional que ele acaba esquecendo, né? Não é porque ele não quis fazer, esquecendo. Então, da necessidade de ter esse profissional, né, que vai estar lá acompanhando, monitorando, para que no final tudo seja bem executado, finalizado, prestado conta. Tá bom? Se ninguém tiver mais pergunta para a Sandra, eu vou liberar ela, porque eu sei que tem um bebê esperando por ela. Mas, Noeli, assim, eu estou à disposição, né? Uma coisa que precisa mais experiência. E, assim, só finalizando sua fala aí, realmente a importância da equipe, porque, igual eu falei, etapas. Então, etapas, ela passa por várias pessoas, né? Então, para chegar na prestação de conta, que é a parte final, ele tem que vir descendo, né? Então, se não tiver uma equipe, não tiver as pessoas ali, que vai desde o começo do receber o recurso, da licitação, do contrato, aí eu começo com a parte da execução, quanto é importante, né, o monitoramento que você fala, a fiscalização, para chegar na prestação de conta, para mim, tudo isso tem que estar bem, eu falo, se estiver bem acompanhado, chegando tudo certinho, a gente consegue uma prestação de conta. A gente chega até a ser emocionante, né, quando a gente recebe uma aprovação da prestação de conta. A gente vê que a gente começou desde o início, seguiu, a gente fala, não acredito, aprovou. É uma sensação boa, né, porque, assim, é um caminho a ser percorrido, né. E assim, exatamente, mas a palavra, assim, chave, que seria, ele fala muito sobre isso, exatamente, monitoramento e fiscalização. Se não tiver uma fiscalização, a gente não consegue fechar a prestação de conta. Sandra, obrigada por participar conosco, tá? Quando a gente precisar de novo, a gente com certeza vai convidar, tá? Obrigada pela sua participação, por disponibilizar um tempo para estar conosco. Alguém já até falou aqui para mim, eu não vi quem na hora ali do chat conhece o Hudson. Queria muito que ele estivesse aqui, ele tem uma experiência enorme, ele trabalha com convênios, com vários projetos, mais específico estadual, né, Sandra? Então, assim, tem vaga para nós, cientistas sociais, tá? Tem vaga. Fala, Sandra. Nós trabalhamos juntos, né? De frente a frente, eu e o Hudson, um olhando para o outro. Então, tá bom, eu agradeço, muito obrigada pelo convite, muito grata, e estou à disposição, tá bom? Obrigada, Sandra. Nada. Tchau. Fala, Edivan. Não, era só para dizer, eu conheço o Hudson, tive a oportunidade de trabalhar com ele quando fui gestor aqui num projeto, em 2 projetos que ele
que ele trabalhou aqui no município, foi na minha época que eu era gestor de saúde, então eu conheço ele, é uma excelente pessoa. Ai, que bom, Edivan. Nelson, se tu conseguir, se ela não estiver conseguindo, pode remover a Sandra. Tá bom, Edivan. Eu queria muito que ele estivesse conosco hoje, mas é como eu disse, ele precisou estar numa live justamente para essa questão. A Sandra colocou um pouco, gente, falou um pouco mais dessa parte de projetos de infraestrutura, mas eu quero dizer assim, uma vez eu até, se eu não estou enganado, conversei, acho que foi com o Dimas, existem projetos que precisam ser elaborados, acompanhados e monitorados em todos os setores. Tem um dos setores que aqui dentro do município mesmo recebem muitos editais, né, para escrita de projeto, é Secretaria de Cultura e Secretaria de Assistência Social. E são vagas que estão lá disponíveis para nós, para mim, para você. Nós podemos, depois eu posso até disponibilizar o link e colocar lá no grupo, olhar esses editais, escrever um projeto e apresentar. O que acontece muito aqui conosco, existem pessoas, Nelson, principalmente de Cuiabá, que entram em contato conosco justamente de que forma? Eles estão sempre olhando editais que estão abertos, escrevem os projetos, apresentam ao município e o que eles fazem? O projeto sendo aprovado, vamos destinar o prever X% para pagamento disso daqui que eu escrevi. Ou você me paga a parte agora, município, e depois o projeto sendo aprovado, você me paga mais o restante. Que é também uma oportunidade de trabalho para nós. O que eu quero, assim, apresentar para nós que a gente pode, muitas das vezes, desenvolver atividades, esqueci o nome que se fala, não é autônomo, como profissionais liberais de assessoria, de consultoria, que os órgãos, como os municípios, as câmaras, escolas e tudo mais, têm necessidade e, às vezes, não tem um profissional para acompanhar. E a PAI, tantas outras ONGs, eu sei que São Félix tem muitas ONGs que trabalham com algumas dessas questões, então também é um campo de trabalho para nós, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa nesse sentido? Senão eu vou encaminhando para concluir. A ideia, pessoal, hoje foi um pouco apresentar esse leque, né, essa oportunidade de atividades, e sempre lembrando, no foco daquelas pessoas que não se enquadram, não se encaixam, não se veem na área de educação, ver que existem outras possibilidades dentro dos nossos municípios e que podem ser aproveitadas por nós, tá? Eu agradeço a participação de vocês no dia de hoje. Em conversa com o Tunico, a gente vai conduzindo para a finalização, para a atividade da disciplina, para marcar outros encontros. Aí eu vou avisando com um pouco de antecedência, mas por hoje eu quero agradecer a participação de vocês. Da última vez que eu contei, acho que tinha mais de 22, 23 alunos. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo respeito, pela acolhida, tá? Por atender ao chamado. E, de novo, reforço. Vamos orar pelo professor Tunico, né? Pedir pela sua esposa, pela sua família. Dentro das minhas limitações e das atividades, também quero me colocar à disposição para estar contribuindo com vocês. Não se sintam abandonados, não se sintam sozinhos, não enlouqueçam sozinhos, né? Mas nós estamos aqui para contribuir dentro do possível. Sei que agora vai ficar algumas dúvidas como a gente vai conduzir o restante da disciplina, mas eu e o Tunico aos pouquinhos estamos desenhando, fechando isso, e aos poucos a gente vai passando para vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, angústia, preocupação?